Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna ereta, os ombros soltos, pés separados, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos dar continuidade à leitura da Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Namu-myoho Renge Kyo, Namu-myoho Renge Kyo, Namu-myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre Daibadata do Sutra de Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Que assim seja. Que a luz, a paz, a saúde, a cura nos envolva totalmente, nos libertando e nos ligando aos seres espirituais elevados, que sintamos a luz de cada um deles. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados. Vamos nesse instante fechar os olhos e realizar a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Namu-myoho Renge Kyo, Namu-myoho Renge Kyo, Namu-myoho Renge Kyo. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem. Fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos. Assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendido, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharyotsu, diz que atingir a realização búdica tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho pregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharyotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar no estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharyotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharyotsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito sem precedentes. Vou me deter, Sharyotsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e sua essência. Cada uma é a mesma unidade.
Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, descontrair mais e mais, relaxar os ombros, verticalizar a coluna. Com apenas R$ 500, já é possível dar a primeira entrada do seu apartamento próximo ao novo... Verticalizar a coluna, suavizar o rosto e ouvir a Sutra Sagrada. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma, através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um símio inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Vamos nos concentrar e realizar a Sutra Sagrada. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, entrelaçar as mãos encostando os polegares, suavizar as pernas, colocar os pés separados, verticalizar a coluna, fechar os olhos. Vamos ouvir agora a Sutra do Significado Imensurável. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo
de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozados que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de aumentar a constância, almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental dos sutras. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Que a luz, a paz, a saúde, a virtude, a consciência do bem, do amor, se firme em cada um de nós. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixar a coluna ereta, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados. Vamos deixar nossa coluna bem ereta, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Transferência de méritos, que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais, e de todos aqueles que são inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares, e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Esse mantra é poderoso. Devemos repeti-lo bastante, bastante. Ele nos abre os caminhos. Que assim seja. Baixar nosso corpo, suavizar bem o pescoço, endireitar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés, fechar os olhos. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Primeiro é o mantra. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertido e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Que as forças infinitas do bem, da luz, do amor, da verdade, nos envolvam em espirais múltiplas por toda a eternidade. Amém. Vamos nos ligar a Deus, os mentores do espaço, a Jesus, mestre, amigo e irmão. Vamos descontrair as costas, manter a coluna ereta, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, fechar os olhos e vamos ouvir a Sutra Sagrada. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni,
benfeitor e mestre eternamente iluminado, eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo o Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos neurais luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância de sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha sobre a flor de lótus, ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade irradiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria, como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de neurais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren Grande Bosatsu, o eminente precursor sábio, amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Mondio Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vibre em nós, pulse em nós, abra nossos caminhos por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna ereta, os ombros soltos, pés separados, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos dar continuidade à leitura da Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibhadata. Namu-myoho Renge Kyo, Namu-myoho Renge Kyo, Namu-myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibhadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre Daibhadata do Sutra de Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Que assim seja. Que a luz, a paz, a saúde, a cura nos envolva totalmente, nos libertando e nos ligando aos seres espirituais elevados, que sintamos a luz de cada um deles. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados. Vamos, nesse instante, fechar os olhos e realizar a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades.
Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Shariotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem ensinamento sem aspirar à eliminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem. Fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos. Assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendido, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Shariotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Shariotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar no estado de meditação, os quais são profundos e infinitos. E alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Shariotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pegam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Shariotsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito sem precedentes. Vou me deter, Shariotsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e sua essência. Cada um é a mesma unidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, descontrair mais e mais, relaxar os ombros, verticalizar a coluna. Com apenas R$500, já é possível dar a primeira entrada do seu apartamento próximo ao novo... Verticalizar a coluna, suavizar o rosto e ouvir a Sutra Sagrada. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação,
por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma, através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bosatsus. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Vamos nos concentrar e realizar a Sutra Sagrada. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, entrelaçar as mãos encostando os polegares, suavizar as pernas, colocar os pés separados, verticalizar a coluna, fechar os olhos. Vamos ouvir agora a Sutra do Significado Imensurável. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Namo Myoho Renkyo, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozatos que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de aumentar a constância, almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental dos sutras. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Que a luz, a paz, a saúde, a virtude, a consciência do bem, do amor, se firme em cada um de nós. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixar a coluna ereta, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados. Vamos deixar nossa coluna bem ereta, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Transferência de méritos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente
bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais, e de todos aqueles que são inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares, e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myo Horenge Kyo, Namo Myo Horenge Kyo, Namo Myo Horenge Kyo. Esse mantra é poderoso. Devemos repeti-lo bastante, bastante. Ele nos abre os caminhos. Que assim seja. Relaxar nosso corpo, suavizar bem o pescoço, endireitar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés, fechar os olhos. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Primeiro é o mantra. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertido e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que as forças infinitas do bem, da luz, do amor, da verdade, nos envolvam em espirais múltiplas por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna ereta, os ombros soltos, pés separados, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos dar continuidade à leitura da Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Namo Myo Horenge Kyo, Namo Myo Horenge Kyo, Namo Myo Horenge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre Daibadata do Sutra de Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Que assim seja. Que a luz, a paz, a saúde, a cura nos envolva totalmente, nos libertando e nos ligando aos seres espirituais elevados, que sintamos a luz de cada um deles. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados. Vamos, nesse instante, fechar os olhos e realizar a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se
de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem. Fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos. Assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, diz que atingir a realização búdica tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar no estado de meditação, os quais são profundos e infinitos. E alcançaram plenamente esses ensinamentos sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pegam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e sua essência. Cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, descontrair mais e mais, relaxar os ombros, verticalizar a coluna. Com apenas R$500, já é possível dar a primeira entrada do seu apartamento próximo ao novo... Verticalizar a coluna, suavizar o rosto e ouvir a Sutra Sagrada. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma, através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um símio inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo.
meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bosatsus. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Vamos nos concentrar e realizar a Sutra Sagrada. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, entrelaçar as mãos encostando os polegares, suavizar as pernas, colocar os pés separados, verticalizar a coluna, fechar os olhos. Vamos ouvir agora a Sutra do Significado Imensurável. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Namo Myoho Renkyo, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozatos que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de aumentar a constância, almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental dos sutras. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Que a luz, a paz, a saúde, a virtude, a consciência do bem, do amor, se firme em cada um de nós. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixar a coluna ereta, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados. Vamos deixar nossa coluna bem ereta, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Transferência de méritos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais, e de todos aqueles que são inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares, e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora
Namumyo Horenge Kyo, Namumyo Horenge Kyo, Namumyo Horenge Kyo. Esse mantra é poderoso. Devemos repeti-lo bastante, bastante. Ele nos abre os caminhos. Que assim seja. Relaxar nosso corpo. Suavizar bem o pescoço, endireitar a coluna. Entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Separar os pés, fechar os olhos. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Primeiro é o mantra. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertido e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Que as forças infinitas do bem, da luz, do amor, da verdade, nos envolvam em espirais múltiplas por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna ereta, os ombros soltos, pés separados, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos dar continuidade à leitura da Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Namumyo Horenge Kyo, Namumyo Horenge Kyo, Namumyo Horenge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre Daibadata do Sutra de Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente, dentro de flores de lótus. Que assim seja. Que a luz, a paz, a saúde, a cura nos envolva totalmente, nos libertando e nos ligando aos seres espirituais elevados, que sintamos a luz de cada um deles. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados. Vamos, nesse instante, fechar os olhos e realizar a Sutra Sagrada. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos, conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem. Fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos. Assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendido, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharyotsu, diz que atingir a realização búdica tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar
os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Shri-Hutsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar no estado de meditação, os quais são profundos e infinitos. E alcançaram plenamente esses ensinamentos sem precedentes. Ó Shri-Hutsu, os Budas possuem excelente discernimento, pegam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Shri-Hutsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito sem precedentes. Vou me deter, Shri-Hutsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e sua essência. Cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, descontrair mais e mais, relaxar os ombros, verticalizar a coluna. Com apenas R$500, já é possível dar a primeira entrada do seu apartamento próximo ao novo... Verticalizar a coluna, suavizar o rosto e ouvir a Sutra Sagrada. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma, através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um símio inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas, as inumeráveis habilidades perfeitas,
serão obtidos através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Vamos nos concentrar e realizar a Sutra Sagrada. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, entrelaçar as mãos encostando os polegares, suavizar as pernas, colocar os pés separados, verticalizar a coluna, fechar os olhos. Vamos ouvir agora a Sutra do Significado Imensurável. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Namo Myoho Renge-kyo, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozatos que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de aumentar a constância, almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental dos sutras. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a luz, a paz, a saúde, a virtude, a consciência do bem, do amor, se firme em cada um de nós. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, deixar a coluna ereta, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados. Vamos deixar nossa coluna bem ereta, fechar os olhos e ouvir a Sutra Sagrada. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Transferência de méritos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais, e de todos aqueles que são inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares, e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura deste sutra, façam despertar em mim em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Esse mantra é poderoso. Devemos repeti-lo bastante, bastante. Ele nos abre os caminhos. Que assim seja. Relaxar nosso corpo, suavizar bem o pescoço, endireitar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés, fechar os olhos. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. Primeiro é o mantra. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho
Horengekyo, que eu possa esperar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertido e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que as forças infinitas do bem, da luz, do amor, da verdade, nos envolvam em espirais múltiplas por toda a eternidade. Amém.